Livro Quem Somos Nós? A descoberta das infinitas possibilidades de alterar a realidade diária. Escrito por William Arnitz, Betsy Chase, Mark Vincent. Tradução: Doralice Lima. Título original: What the Bleep Do We Know? Discovering the Endless Possibilities for Altering Your Everyday Reality. Sumário: algumas palavras dos autores. As grandes perguntas. Ciência e religião, a grande separação. A mudança de paradigma. O que é realidade? Visão e percepção. A física quântica. O observador. A consciência. O domínio da mente sobre a matéria. A consciência cria a realidade. Eu crio minha realidade? Por que não somos magos? O cérebro quântico. Introdução ao cérebro. Emoções. Dependências. Desejo, escolha, intenção, mudança. Intervalo com Betsy. O outro lado dos paradigmas. O emaranhamento. A superposição final. Epílogo, um banquete quântico. A história de quem somos nós. Colaboradores. Leitura recomendada. Algumas palavras dos autores. Começamos esse projeto da forma como sabíamos. Quando terminamos, bem, você sabe o nome do filme. Portanto, se você se encontra numa livraria lendo estas palavras iniciais, e o que está procurando é um guia que ensine como fazer. Escrito por seres muito evoluídos que já fizeram, provavelmente é melhor devolver este livro à prateleira. Mas se você continua lendo, vamos fazer uma viagem. Ou melhor, nós fizemos uma viagem. Saímos em grupo pelos Estados Unidos afora, entrevistando todas essas pessoas brilhantes para documentar o que elas tinham a dizer. Queríamos fazer um filme sobre o que pensamos que elas tinham a dizer. Logo descobrimos que o que eles realmente tinham a dizer era diferente de algumas das nossas ideias, diferente do que os outros diziam, diferente do que aprendemos na escola, diferente do que é pregado nas igrejas e diferente daquilo que se vê no noticiário da noite. E no final tínhamos que decidir por nós mesmos onde está a verdade e o que experimentar em nossas vidas. Parece haver uma tendência humana em pensar que existe uma fórmula mágica, uma técnica esotérica, secreta ou uma tradição oculta que subitamente vai fazer tudo funcionar. Se existe alguma fórmula simples, o filme mencionado é anterior a este livro. Seu título original é What the Bleep Do We Know? Foi exibido no Brasil com o título Quem Somos Nós? Assim não conseguimos encontrá-la em nossos decênios de aprimoramento espiritual. Portanto, como aparentemente não sabemos tanto assim, você pode se perguntar por que estamos escrevendo um livro. Bem, para muitas pessoas, Quem Somos Nós apresentou ideias e maneiras novas de ver o mundo. Para outros, o filme pareceu validar o que sempre sentiram, ser verdadeiros, apesar de nunca terem encontrado ninguém que pensasse da mesma maneira. Assim sendo, parte deste livro é informação. Mergulhar mais fundo na ciência, e então há aquelas partes que refletem a nós mesmos. Como percebemos ou deixamos de perceber. O que fazemos e como nossas atitudes entram em choque com nossas experiências e nossa realidade. Também exploramos as descobertas de alguns pesquisadores que podem indicar
Por que fazemos o que fazemos? E ainda existe a bola de cristal. Muitos dos que entrevistamos são visionários, pioneiros e profetas. Todos sentimos que estamos à beira de alguma coisa importante ao longo da história. Grandes mudanças na forma como as pessoas viam o mundo, isto é, nos paradigmas, foram pressentidas por visionários, que perceberam sua aproximação e mostraram o caminho. Os visionários criaram um novo paradigma, ou um novo paradigma voltou no tempo e criou os visionários. Ou uma coisa cria a outra, ou como sugerem alguns modelos novos, não existe um criar o outro, apenas um estado de existência mútua no qual causa e efeito são substituídos por ser. Isso é uma toca do coelho, e por mais místico que possa soar, e por mais estranho que seja de ler, existem dados científicos que sugerem ser assim. Entrevistar nosso coro grego de cientistas, filósofos e místicos foi fascinante, tanto que ao final da filmagem, as equipes geralmente acabavam interferindo e fazendo perguntas, e os membros dessas equipes não conheciam o material. Eram profissionais de cinema que contratávamos em cada cidade. E quando expostos a essas ideias e conceitos, ficaram fascinados e começaram a pensar sobre as possibilidades. É por isso que estamos escrevendo esse livro, porque existem muitas pessoas interessadas nesses assuntos. E muitos dos interessados não sabiam disso, até experimentar. Portanto, se pudermos oferecer alguma culinária quântica, ficaremos felizes. Divirtam-se, porque esta é uma verdadeira viagem por um material surpreendente. Will Arnett. Há 5 anos eu me queixava, como era meu costume, de que Hollywood simplesmente não produzia filmes que eu achava válidos e necessários ao mundo. Nessa época eu era cinegrafista e realmente desejava encontrar diretores com quem trabalhar que fizessem filmes transformadores. Enquanto isso, ficava me queixando de que a indústria de cinema era superficial. Um dia a dura realidade me atingiu e percebi que não era o papel de Hollywood fazer filmes que modificassem vidas. Talvez esse papel fosse meu. E todos esses anos me queixei de Hollywood por não atender às minhas necessidades. Arrogante, não é mesmo? Nunca me ocorreu que, em vez de reclamar, eu devia começar a dirigir. Pouco depois conheci William Hartnett, um dos homens mais corajosos que já vi. Poucas pessoas arriscam o próprio dinheiro no que pensam, como fez Will. Justamente com a talentosa Betsy Chase, formamos uma parceria criativa que gerou o filme, este livro e o novo sentido de ser em todos nós. Durante os 3 anos fazendo o filme, lidamos com as dependências emocionais nele abordadas e chegamos ao outro lado mais velhos e mais sábios. Este livro contém algumas ideias que não chegaram a fazer parte do filme, mas apresenta os mesmos conceitos e a mesma informação que fizeram dele um sucesso tão grande. Acredito que esse conhecimento e essas informações modificam a vida. Aproveite bem nosso vislumbre sobre o futuro da humanidade. Mark Vincent. Há 4 anos eu vivia feliz com minha rasa consciência. Que tipo de sapato devo usar? Que tipo de carro estou dirigindo? Então esse filme literalmente caiu no meu colo. Era o universo mandando uma mensagem. Passei a maior parte dos últimos 4 anos perguntando
a Deus e a todo mundo. O que é isso? Tem a ver comigo? E como posso usar isso em minha vida? Às vezes, tentar entender a maior parte desses questionamentos e incorporá-los já parece opressivo. Este livro é uma oportunidade fantástica de explicar nossa compreensão do mundo louco e estranho em que vivemos. Espero que seja uma ajuda para vocês fazerem o mesmo. Esta é nossa jornada, nossa experiência e nossa responsabilidade sobre tudo isso. Não pretendo me tornar professora ou guru, mas posso dizer que passar pela experiência de filmar e colocar tudo isso no papel me transformou para sempre. Espero que vocês encontrem informações úteis, mas não aceitem nossa palavra. Experimentem por si mesmos. Betsy Chase. As grandes perguntas. Fazer de si mesmo perguntas mais profundas revela novas maneiras de estar no mundo. Traz um sopro de ar fresco, torna a vida mais alegre. A grande jogada na vida não é saber, mas mergulhar no mistério. Fred Alan Wolf. O que é uma grande pergunta? Por que se preocupar com isso? O que torna a pergunta grande? Imagine que aterrissasse em sua mesa de centro uma nave espacial. O tamanho faz diferença? Contendo o livro universal sobre tudo, e você tivesse direito a fazer uma pergunta, qual seria ela? Isso pode parecer bobagem, mas vale o esforço. Pare um instante e pense. Qual seria essa pergunta? Pode ser qualquer coisa. Vá em frente e anote-a num diário. Agora digamos que ultimamente o livro esteja se sentindo um tanto subtitularizado. Ele deu uma pergunta de brinde. Pense em alguma coisa sobre o qual você tenha apenas curiosidade. Pode ser se Elvis ainda está vivo, ou onde você colocou a chave do carro. Algo que simplesmente seja do seu agrado. Anote essa também. A essa altura o livro está se sentindo um pouco esgotado, e ele se tornou o livro universal sobre tudo, fazendo perguntas a todo mundo e obtendo respostas reais. Assim, a pergunta para você, cuja resposta será acrescentada ao livro, é: qual é a coisa sobre a qual você tem certeza? Grandes perguntas da consciência. O abridor de latas. A não ser por algumas pessoas como Fred Alan Wolf, que citamos na página precedente, em que situação na vida somos estimulados a fazer perguntas? No entanto, a maioria das grandes descobertas e revelações caras à nossa sociedade foi produto de perguntas. Aqueles temas, aquelas respostas que estudamos na escola resultaram de perguntas. As perguntas são as precursoras, a causa primária em todos os ramos do conhecimento humano. O sábio indiano Rama Maharshi declarou aos discípulos que o caminho para a iluminação pode ser resumido na frase: quem sou eu? O físico Niels Bohr perguntou: como é possível um elétron ir de A para B sem jamais passar entre esses dois pontos? Perguntas como essas nos despertam para o que não sabíamos, e de fato são a única forma de chegar lá, o outro lado do desconhecido. Por que fazer uma grande pergunta? Perguntar é um convite à aventura, a uma viagem de descobrimento. Partir para uma nova aventura é emocionante. Há o profundo encantamento da liberdade, a liberdade de explorar um território novo. Então por que não fazemos essas perguntas? Perguntar abre a porta para o caos.
o desconhecido e o imprevisível. No momento em que fazemos uma pergunta, cuja resposta desconhecemos, despertamos para todas as possibilidades. Estamos prontos para receber uma resposta que não gostamos, ou com o qual não concordamos. E se a resposta nos deixar desconfortáveis, ou nos tirar da área de segurança que construímos para nós mesmos? E se a resposta não for o que desejamos ouvir? Para fazer uma pergunta não é preciso fazer força, é preciso coragem. Agora vejamos o que torna grande uma pergunta. Uma grande pergunta não precisa vir de um livro de filosofia ou tratar das grandes questões da vida. Para você, uma grande pergunta pode ser: e se eu decidisse voltar à universidade para me formar numa nova área? Ou devo dar atenção àquela voz que insiste em me dizer que vá para a Califórnia ou a China? Ou ainda é possível descobrir o que existe dentro de um neutrino? Qualquer uma dessas perguntas, milhares de outras pode mudar a direção da sua vida. Uma grande pergunta é isso, algo que pode mudar a direção da sua vida. Portanto, mais uma vez, por que não as fazemos? A maioria das pessoas prefere permanecer na segurança do que sabe a procurar desafios. Mesmo se esbarrassem em uma pergunta, provavelmente iriam evitá-la, enfiariam a cabeça na areia, se ocupariam rapidamente com alguma outra coisa. Para muitos de nós, só uma crise séria poderia suscitar. Uma das grandes perguntas, uma doença grave, a morte de alguém querido, o fracasso de um negócio ou de um casamento. Um padrão de comportamento repetitivo, quase um vício do qual não conseguimos nos livrar. Ou a solidão que não podemos suportar por nem mais um dia. Em momentos assim, grandes perguntas borbulham das profundezas de nosso ser, como lava incandescente. Essas perguntas não são exercícios intelectuais, são gritos da alma. Por que eu? Por que ele? O que fiz de errado? Depois disso, vale a pena continuar vivendo? Como Deus permitiu que isso acontecesse? Se agora, quando não existe uma crise imediata, conseguíssemos fazer brotar uma paixão assim, que nos levasse a fazer uma grande pergunta sobre nossas vidas, quem sabe o que aconteceria? Como disse o Dr. Wolff, fazer uma grande pergunta pode revelar novas maneiras de estar no mundo. Pode ser um catalisador da transformação, do crescimento, da superação, do progresso. Quando vejo minha filha se divertindo com um brinquedo ou objeto qualquer, posso ver em seu rosto a pura alegria de tentar entender aquilo. Ela não desanima, continua tentando até conseguir o que quer. Quando consegue, parte para o próximo desafio, a próxima pergunta. Essa manhã eu observei enquanto tentava abrir a fechadura do armário. Levou tempo, mas ela continuou até descobrir como abrir. Depois de resolvido o problema da fechadura, a próxima alegria foi: vamos abrir a porta? Com a porta aberta, o rosto dela se iluminou de excitação. Veja o que está lá dentro. O que é aquilo? Ali, na prateleira, era uma verdadeira viagem de descobrimento, repleta de alegria e cada passo. O que me perguntei e pergunto a você é que qual é a sua fechadura? O que você deseja saber hoje? Betsy. A diferença entre o meu eu aos 5 anos de idade e o meu eu hoje é que aos 5 anos eu não tinha feito um grande investimento emocional na ideia de o universo ser de determinada forma. Estar errado nunca era problema, tudo era aprendizagem.
Agora fico lembrando a mim mesmo. Em ciência não existe experiência fracassada. Ter descoberto que o que eu estava testando simplesmente não funciona é, na verdade, um sucesso. Will. A alegria das perguntas. Você se lembra de quando tinha 5 anos e vivia perguntando por quê? Depois de um tempo, seus pais devem ter pensado que aquilo era simplesmente para deixá-los loucos. Mas você realmente queria saber. O que aconteceu àquela criança de 5 anos? Você consegue se lembrar da criança de 5 anos que você foi? Pode lembrar como era? Isso é importante porque aos 5 anos você adorava o mistério, adorava querer saber, adorava viajar. Cada dia era repleto de novas descobertas e novas perguntas. Então, qual é a diferença entre aquele tempo e agora? Boa pergunta. A diversão e a alegria da vida estão na viagem. Em nossa cultura, fomos condicionados a considerar inaceitável e mal a não saber. A vê-lo como uma espécie de fracasso para passar no teste, temos de saber as respostas. Porém, mesmo quando se trata do conhecimento dos fatos sobre coisas concretas, o que a ciência não sabe ultrapassa em muito o que ela sabe. Muitos dos grandes cientistas estudaram o mistério do universo e da vida em nosso planeta e declararam francamente: sabemos pouco. O que mais temos são perguntas. Isso certamente se aplica aos extraordinários pensadores que entrevistamos, nas palavras do escritor Terence McKenna. Quanto mais brilham as fogueiras do conhecimento, mais a escuridão se revela a nossos olhos assombrados. É ainda mais difícil dar uma resposta clara à pergunta: qual é o significado e o propósito da minha vida? A resposta a grandes perguntas como essa só pode emergir da viagem que é viver. E só podemos chegar a ela pelo estado do não saber, ou talvez devamos dizer do ainda não saber. Se sempre julgamos conhecer a resposta, como iremos crescer? Como poderemos estar abertos para aprender? Um professor universitário visitou Nan'in, o mestre Zen, para perguntar sobre o Zen. Contudo, em vez de ouvir o mestre, o professor se limitou a falar sobre as próprias ideias. Depois de ouvir por um tempo, Nan'in serviu chá. Encheu a xícara do visitante e continuou a servir o chá. O líquido transbordou e encheu os pires. Caiu nas calças do homem e no chão. Não está vendo que a xícara encheu? Explode o professor. Não cabe mais nada. Isso mesmo, responde calmamente Nan. Tal como essa xícara, você está cheio de suas próprias ideias e opiniões. Como poderei mostrar-lhe o Zen se você não esvaziar sua xícara primeiro? Esvaziar a xícara significa abrir espaço para as grandes perguntas. Quer dizer, estar acessível, se recondicionar, para poder aceitar, momentaneamente, o não saber, daí um conhecimento maior surgirá. Descobri que fico particularmente estimulado ao perceber de repente que não tenho a resposta para alguma coisa. É como chegar à beira de um precipício em minha mente. Nesse espaço do nada, ou do não saber, tem um sentimento intenso de expectativa. A razão da excitação é ter chegado ao limite do que sei e perceber que muito em breve surgirá na minha cabeça um entendimento espantoso que não existia dentro de mim, no instante anterior. Então virá um imenso "ah". Aprendi recentemente que um "ah" estimula os centros de prazer do cérebro. Evidentemente, sou viciado nessa sensação. Mark.
Há pouco tempo, minha sobrinha de 16 anos enviou-me um longo e-mail. A tônica era: a vida é uma droga. Vejo meu pai chegar todo dia do trabalho completamente arrasado. Não quero cair na armadilha dessa corrida maluca, mas não vejo como evitar. É isso o que é a vida? Para que serve tudo isso? É melhor dar um tiro na cabeça. Cristina, escrevi. Talvez esta não lhe pareça uma grande resposta, mas estou orgulhoso de você. Não posso garantir que você resolverá seu dilema e encontrará a resposta. Sei que você precisa de respostas, mas a vida às vezes não nos responde imediatamente. No entanto, você está fazendo as perguntas certas e isso é importante. Will. Você está em boa companhia? Há milhares de anos as pessoas vêm fazendo grandes perguntas. Sempre houve homens e mulheres que olharam para as estrelas e meditaram sobre o vasto mistério de tudo isso. Observaram como viviam as outras pessoas ao redor e passaram a vida. É só isso? A vida é só isso? Os filósofos gregos da antiguidade meditaram a respeito e discutiram as grandes perguntas. Alguns, como Sócrates e Platão, indagaram: o que é a beleza? O que é a bondade? O que é a justiça? Qual a melhor forma de governar uma sociedade? Que pessoas têm condições de governar? Professores de religião, místicos e mestres espirituais como Buda, Lao Tse, Jesus, Maomé, São Francisco, Meister Eckhart, Apolônio de Tirana e muitos outros de todas as tradições do mundo fizeram grandes perguntas. Indivíduos dotados de mentes científicas sempre fizeram perguntas. Como isso funciona? O que há aqui dentro? As coisas são realmente o que parecem ser? De onde vem o universo? A Terra é o centro do sistema solar? Será que existem leis padrões subjacentes aos acontecimentos da vida diária? Qual é a conexão entre meu corpo e a minha mente? Nos grandes cientistas da história, essas perguntas fazem surgir uma paixão por entender que supera a curiosidade. Eles não estão apenas curiosos, eles precisam saber. Quando Albert Einstein era garoto, perguntava a si mesmo: o que vai acontecer se eu estiver andando de bicicleta na velocidade da luz e ligar a lâmpada da bicicleta? A luz acenderá? Ele quase enlouqueceu fazendo essa mesma pergunta a si mesmo durante 10 anos. Mas desta busca decidida resultou a teoria da relatividade. Esse é um grande exemplo de como fazer uma pergunta e permanecer com ela durante anos, sem resposta, até surgir uma visão totalmente diferente da realidade. Não é possível chegar a uma conclusão sobre a vida. A vida é algo eterno, assim como nós somos algo eterno. Temos de começar a procurar mais significado no que somos. Bem, o significado do que somos ainda precisa ser descoberto por nós. Hamilton. Rompendo de paradigmas. Uma das grandes características da ciência é a premissa de que o fato considerado certo hoje pode tornar-se incorreto amanhã. As teorias de ontem servirão como plataforma para subir mais alto. O que Sir Isaac Newton quis dizer quando afirmou: se eu tiver privilégio de ver mais longe que outros, é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. A ciência só progride porque se fazem perguntas e se desafiam as premissas, as verdades aceitas por todos em determinado momento. E se a mesma coisa se aplicasse a nossas vidas pessoais, nosso crescimento individual e nosso progresso? Pois adivinhe, também se aplica.
Quando nós libertamos das premissas sobre nós mesmos, crescemos mais do que imaginamos ser possível. Paro na frente do espelho todas as manhãs e procuro me fazer uma grande pergunta, que eu não sei o desejo saber. Essa manhã foi: quero saber se sou realmente capaz de sentir amor incondicional. Para mim, isso não é apenas uma ideia abstrata. Amor incondicional faz parte dos meus planos. É como quero ser, pelo menos com meu marido e minha filha. Mas sendo honesta comigo mesma, não tenho certeza de alguma vez tê-lo verdadeiramente sentido. Betsy. Então vamos lá. Pensar nas grandes perguntas é uma forma maravilhosa de passar um tempo produtivo com a própria mente. Quando foi a última vez que você levou sua mente para uma viagem de aventura pelo mistério, que tentou chegar ao outro lado do infinito? Fazer perguntas também tem um imenso valor prático. É a porta de entrada para a mudança. A propósito, alguma vez você pergunta a si mesmo, como Joe Dispenza, por que continuamos a criar a mesma realidade? Por que continuamos com os mesmos relacionamentos? Por que repetimos os mesmos empregos o tempo todo? Nesse mar infinito de potencialidades em torno de nós, por que continuamos a criar as mesmas realidades? Ou como Einstein enunciou uma das definições da insanidade, que é fazer a mesma coisa vezes seguidas, esperando obter um resultado diferente. E é aí que entram as grandes perguntas. Elas são grandes porque nos tornam suscetíveis a uma realidade maior, a uma visão mais ampla e a opção maiores. E elas vêm na forma de perguntas porque vêm do outro lado do conhecido. Chegar lá é mudar. Pense um pouco nisto. Uma observação sobre pense um pouco. Muitos de nós conseguiremos responder com facilidade algumas dessas perguntas. Porém, a ideia aqui é não procurar o óbvio, mas sim o não óbvio. O subconsciente, o lugar para onde raramente olhamos, se alguma vez olhamos, pense nas coisas que você guardou quando era criança. Como o medo, por exemplo, será que o medo de cães se difunde pela sua consciência? Assumindo outras formas, vá devagar. Ninguém está no fundo da sala com um cronômetro. Você se lembra das 3 primeiras perguntas no início do capítulo? O que acha delas agora? A nave espacial aterriza ao seu lado, trazendo o livro universal sobre tudo. Você ganha de brinde uma pergunta, só de brincadeira. Qual seria ela? E o brinde dentro do brinde, estamos de volta ao ponto inicial. Ou avançamos? Lembre-se dessas perguntas quando lê este livro. Elas vão evoluir à medida que você evolui. E essa é a melhor parte. Mantenha um diário para poder acompanhar sua evolução e se lembrar delas. Todas as coisas importantes são realizadas com o coração despreocupado. Hamta. Cada era, cada geração possui premissas assumidas. O mundo é plano, o mundo é redondo. Há centenas de premissas ocultas, coisas consideradas verdadeiras, que podem ou não ser reais. Na grande maioria dos casos, esses conceitos sobre a realidade que fazem parte do paradigma dominante ou da visão do mundo não são corretos. Assim, se a história servir como guia, muitas das nossas certezas de hoje sobre o mundo simplesmente não são verdade. John Hagelin, PhD.